Olá, sejam bem-vindos. Hoje seguimos com o nosso segundo dia do ciclo de lives sobre catequese. Hoje receberemos o nosso querido irmão Nery. Também teremos a participação especial do consultor de catequese da Paulus Editora, Altieres dos Santos. Esse é um momento especial que a Paulus preparou para vocês. A Paulus, que é tradição em catequese, suas obras são elaboradas por especialistas que estão em sintonia com toda a caminhada da renovação catequética no Brasil. E são esses autores que estarão conosco nesse ciclo. Na live de ontem, muito foi falado sobre a importância da formação, da preparação. Então, aproveitem esse momento de aprendizado, de partilha. Afinal de contas, vocês, catequistas, são responsáveis por levar o que há de mais importante, que é a mensagem da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma live Paulus, o nosso segundo dia do ciclo de lives sobre catequese. Opa, que alegria! Que maravilha! Seja bem-vindo, irmão Nery. Aleluia! Que coisa Aleluia! Obrigado. Que bom que deu certo. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado a vocês. Nossa, Roberta Altieres, que honra para mim. A honra é nossa, irmão Nery. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Um grande abraço para as pessoas que estão quarentenados como eu. Está na quarentena e atenado. Atenado, né? Quarentenado, perfeito. Um grande abraço também às pessoas que estão sofrendo com essa questão do vírus, sobretudo estão em luto, né? O Senhor nos dê a graça de, na fé, na ressurreição, enfrentando essa realidade terrível. Quero saudar todos os catequistas. Nossa, mãe, é uma multidão. E bendigo a Deus por essa graça imensa de ter essa multidão aí. Irmão Nery, conta pra gente por que o interesse pela catequese com adultos. Já quando catequista, eu via uma dificuldade imensa, trabalhava com crianças, do acompanhamento dos pais. E à medida que eu fui vivendo a experiência, avançando na idade e construindo a minha experiência, eu percebi que antes de trabalhar com crianças, nós temos que trabalhar prioritariamente com adultos. Depois, quando eu comecei a elaborar minha coleção de 11 livros de catequese, eu percebi que sem o envolvimento da família, ficava difícil ajudar a criança a crescer em idade, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens como Jesus. Depois, meditando o Evangelho, a gente descobre que Jesus não se preocupou em evangelizar crianças. E os primeiros cristãos também sempre trabalharam com adultos. Até o século V, nós criamos um modelo para nós hoje, de referência para qualquer tipo de catequese, que é o itinerário catecumenal. Mas, quando eu fui trabalhar na CNBB, como assessor nacional, naquele ano estava sendo aprovado um documento que foi referência para o meu tempo lá na CNBB, porque eu fui contratado para isso, dinamizar o documento de catequese renovado. Aí eu levei um impacto com o número 120 e com o número 130. Isso me tomou posse. Eu passei a colocar no meu projeto de vida que eu tinha que me dedicar à catequese com adultos. Eu quero só lembrar, rapidamente aqui, esses dois parágrafos. O primeiro diz assim: a catequese comunitária com adultos, longe de ser um apêndice, longe de ser um complemento, deve ser um modelo ideal, a referência para qualquer outro tipo de catequese, e a ela deve ser subordinada. Portanto, ela deve receber, diz o documento de catequese renovada, número 120, ação prioritária em toda a paróquia, em toda a comunidade. Mas o outro número é um pouco mais duro. É na direção dos adultos que a evangelização e a catequese devem dirigir os seus melhores esforços. Aí vem o porquê. Porque são os adultos aqueles que
decidem na igreja, na sociedade, na família. Não é a criança que decide, nem o adolescente, nem o jovem. É o adulto que decide na política, que decide no negócio, que decide em tudo. Também são os adultos que dificultam ou favorecem a vida comunitária, a justiça, a fraternidade. Aí os bispos dizem assim, urge, olha bem o verbo, hein? O verbo urgir, urge que os adultos façam uma opção mais decisiva, coerente, pelo Senhor, por sua causa. E aí vem uma acusação dolorosa. Ultrapassando a fé individualista, a fé intimista e uma fé desencarnada que os adultos ainda têm. E conclui, os adultos que entrarem num processo de aprofundamento e de vivência da fé em comunidade vão, sem dúvida, criar fundamentais condições para a educação da fé das crianças, dos jovens, na família, na escola, nos meios de comunicação social, na comunidade eclesial. Isso me impactou muito. Agora eu achei uma ousadia dos bispos de dizerem os pecados graves de nós adultos. Uma fé intimista, uma fé desencarnada, uma fé alienada da realidade, uma fé, ultrapassada. O mundo mudou. É preciso realmente um processo de conversão de nós adultos para uma nova realidade. Isso é um pouco o que gerou em mim essa preocupação. E quando houve a Semana Catequética, em 2000, eu elaborei a primeira edição desse livro que agora sai na 6ª ou 7ª edição. E aquilo foi novidade, porque eu resgato o catecumenato, resgato do concílio pede, resgato um pouco da história do que aconteceu com a catequese com adultos, que foi cada vez mais sendo deixada de lado para concentrar nossos melhores esforços nas crianças. Isso me ajudou muito. O livro foi muito acolhido, e aí um dia a Paula me pergunta, fazemos uma 8ª edição, ou se eu tenho alguma coisa a dizer? Eu falei, por favor, me dê chance de dar uma olhadinha. Quando eu fui dar uma olhada no livro, eu tenho que reescrever. E foi essa a tarefa número 2. Na verdade, é um novo livro. Irmão Nery, esse livro, né, que realmente ele tá um novo livro, na sua versão anterior, eu posso dizer que eu fui um dos responsáveis por acabar de esgotar o estoque, porque em muitas palestras a gente estava implantando o catecumenato em várias dioceses, evidentemente a grande fonte de orientação e inspiração era o seu livro, ainda continua sendo, é um livro clássico da catequese brasileira, graças a Deus. Então, teve um determinado momento que eu cheguei em uma diocese e perguntei, acho que foi até a Arquidiocese de Belém, perguntei para o Lucas, nosso colaborador da Paulus de Belém, tem o livro do irmão Nery? Ele falou, não tem, porque está esgotado. Foi quando estava para sair. Então, a gente conseguiu, né, um livro essencial. Aliás, a você catequista que precisa de um aprofundamento histórico, esse livro é o mais indicado. E se o senhor permite, queria perguntar uma coisa. O senhor mencionou o processo de conversão, não é? Antes que o senhor chegasse, eu estava justamente pontuando isso, né? Catequese com adultos envolve muita conversão. Tem um texto muito, muito bonito que o senhor fez, que é uma entrevista que está na internet e diz assim, olha só. Percebo que ser catequista no Brasil é um milagre, pois é uma questão de puro sim ao chamado do Espírito Santo. Em outro texto, porque eu lhe acompanho muito, o senhor diz também que ser catequista é quase uma rebeldia do Espírito Santo, né? A catequese é uma rebeldia do Espírito Santo. São duas expressões bonitas, justamente para falar de uma força de vontade que os catequistas têm para continuar o seu ministério. Eu, em alguns momentos, cheguei a pensar que as nossas comunidades devem fazer uma conversão, porque elas não apoiam sempre as catequistas, os catequistas, não é? O que o senhor pode dizer sobre isso, irmão Nery? Bom, primeiro eu me lembro de uma frase do Papa Bento XVI, na sua encíclica importantíssima, Deus é amor, Deus caritas est. O início do ser cristão
não está ali no começo. Uma decisão ética, uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com a pessoa de Jesus, que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo novo. O que acontece é que o Espírito Santo quer a renovação da igreja, mas ele consegue encontrar barreira exatamente nas pessoas que ele escolheu para ficar mais próximo dele. Nós, os religiosos, as religiosas, muitos padres, muitos bispos, temos tanta coisa que nos ocupa que o essencial, que é evangelizar, testemunhar, acompanhar, estar junto com os fiéis, fica de lado. Ocorre, então, que o Espírito Santo tem que suscitar algumas pessoas no meio do povo, sobretudo mulheres, mas graças a Deus há homens também, para serem lá o clamor deste povo. Porque há um clamor dos pobres, um clamor da terra, mas há um clamor dos fiéis cristãos gritando: socorre-nos, nós precisamos de ajuda. Então, para mim, é minha convicção e continuarei com ela, o catequista é, por natureza, uma rebeldia do Espírito Santo. Ele chama, convoca, unge, como fez o Espírito Santo com Jesus. Né? Lá no, São Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me enviou. Isso, até fui contra e continuo um pouco contra, não precisa do chamado ministério por parte do bispo ou do padre. Nós já somos ungidos pelo batismo, pela confirmação. O batismo e a confirmação nos fazem, por natureza, evangelizadores, catequistas. Em primeiro lugar, pelo testemunho de vida. A alguns, o Senhor dá o dom da palavra. Para outros, o dom de escrever. Mas a maior parte de todos nós, o Espírito Santo diz: testemunhe Jesus. Fale dele. Escreva sobre ele. Participe da comunidade. Mas não é o Jesus alienado. É que nós estamos hoje com uma confusão com mais de 1000 Jesus na praça. Qual é o Jesus que a gente segue? Você tem que olhar o Jesus histórico, que fez opção pelos mais necessitados. O Jesus histórico que se colocou para fazer a vontade do Pai. O Jesus histórico que formou comunidade, não quis viver sozinho. Formou comunidade. E pelo Espírito Santo, suscitou outras comunidades. Então, veja bem, isso para mim é fundamental. Além disso, portanto, como consequência, o catequista é um milagre. É um fato extraordinário de Deus. No mundo secularizado, no mundo cada vez mais distante da fé cristã, nós temos pessoas que dizem sim ao chamado do Senhor, se entregam e procuram mediações para favorecer a formação dessas pessoas e também o jeito de apresentar o Senhor. Nós criamos uma tradição que a maioria das pessoas estão buscando metodologia, didática, como usar PowerPoint, como usar filminhos. Olha, isso é secundário. Se você está apaixonado pelo Senhor, se sai de dentro de você o Evangelho, você já está evangelizando só pelo seu olhar, pelo seu jeito de estar junto, de ser, pelo abraço que dá. Porque a primeira coisa que o Evangelho faz quando converte uma pessoa, converte o seu ser, o seu corpo. O corpo de quem é convertido, o corpo de quem é apaixonado por Jesus, ele fala por si mesmo, ele comunica por si mesmo. Agora, como é que a gente pode aceitar um cristianismo de cara amarrada, triste, fechada? O Evangelho nos faz felizes. Por mais que você esteja sofrendo. O outro não tem nada a ver com a minha dor.
Eu existo aqui para o bem dessa pessoa, para a felicidade do outro. Há sacramentos de iniciação à vida cristã e a catequese de iniciação. Será que estamos conseguindo iniciar os adultos aos mistérios pascais e à conversão? Olha, já faz tempo, desde a década de 80, que nós estamos propondo, não queremos impor. Em vez de ter catequese para os sacramentos, a catequese é para converter-se a Jesus. A catequese é para ajudar a formar discípulos missionários. Aí nós temos dois tipos de iniciações. A primeira iniciação, vou usar um termo filosófico, a primeira iniciação é ontológica, ontos é o ser. O batismo já me introduz na Santíssima Trindade. Essa introdução, ela é essencial. Mas acontece que eu vou crescendo em idade, em tamanho, em relações sociais, em dimensão afetiva, visão do universo, da sociedade. Então, o que ocorre? Eu tenho que ter um segundo tipo de iniciação. É a iniciação que vai me ajudando a crescer segundo o Evangelho. Aquilo que o Papa Bento XVI diz é muito claro. Eu diria assim, não basta mais ficar só com a iniciação do batismo. É essencial, sem dúvida, mas essa fé que nós temos, que é uma bênção maravilhosa de Deus, da fé que vem dos pais, da família, da fé que foi muito forte na sociedade brasileira, mas essa fé sociológica, essa fé da família, ela precisa ter um passo importante que o Papa Bento XVI deixou claro. É preciso o encontro pessoal intransferível com o acontecimento maior, com a pessoa de Jesus Cristo. Então, se a catequese com adolescente, com criança, com jovem, com adulto, não está interessado em sacramento, mas está interessado em ajudar a pessoa a encontrar-se com o Senhor Jesus, a ter seu encontro entre a pessoa e Jesus, que a assessoria externa ajuda, mas a solução é de cada um. É cada um. A comunidade assessora, ajuda, dá testemunho. Isso é muito importante. Então, se nós estamos conseguindo fazer a iniciação, esse é um ponto de interrogação que eu não sei responder, mas que cada um de nós, na sua experiência de paróquia, de movimentos, etc., percebe se o que está sendo feito hoje ajuda ao encontro pessoal com Jesus ou é ainda catequese, liturgia pastoral da Idade Média. Antes do concílio, não houve renovação nem conversão. Daí que a Aparecida para nós é essencial. É preciso trabalhar a conversão pessoal, mas é preciso trabalhar a conversão pastoral. A Aparecida tinha uma outra conversão que foi eliminada pelos bispos, lamentavelmente. Então, conversão pessoal, conversão pastoral e conversão estrutural. Nós temos estruturas na igreja envelhecidas, estruturas carcomidas, que não ajudam, antes impedem, dificultam que nós cheguemos a esse encontro pessoal com Jesus. Olha, se a gente não tomar uma decisão, já devia ter tomado mais tempo, a priorizar os adultos, e para isso é preciso catequistas que trabalhem com adultos, não é catequese para adultos, nem catequese de adultos, porque o adulto, a gente convive com ele. Né? Pode haver catequese individual, mas o fundamental é criar uma comunidade. Com meus grupos de adultos, eu passo mais de mês somente criando a estrutura básica humana de comunidade. Jesus tem uma frase muito forte. Não joguem as pérolas aos porcos. Eles não sabem o valor. Então, eu tenho que criar um clima entre os adultos para acolher a palavra. Eu tenho que criar um clima humano básico. E nesse humano básico, Deus acontece.
porque Deus atua por meio do humano. E que ser humano? Irmão Nery, Realmente, irmão Nery, isso que o senhor falou é uma coisa muito importante, né? Perdão, Roberta. Imagina. Eu ia colocar que ele falou em priorizar, né, a catequese com adultos, e eu queria saber, de fato, no Brasil, o que dificulta essa priorização, a dar a prioridade à catequese com adultos? É que não houve um trabalho sério nas comunidades sobre esse tema. E então, quando se reúne adultos, é para preparar para sacramentos. Preparar para o batismo, preparar para a confirmação, para a Eucaristia. Não está proibido, mas depois do batismo, no processo de iniciação à vida cristã, os demais sacramentos alimentam a caminhada, orienta a vocação das pessoas. Isso é fundamental. Por exemplo, quando uma pessoa opta por ser sacerdote, vai entrar na dinâmica de um sacramento. Mas ele tem que ser evangelizado antes. A gente até pode se perguntar se muitos de nós, até mesmo eu, se nós não chegamos à definição da nossa entrega plena a Deus sem ser convertido. Muitos padres chegam à ordenação sacerdotal, presbiteral ou episcopal sem a conversão a Jesus. Isso é possível. Se a gente entra numa carreira, se a gente entra numa busca de promoção humana ou promoção eclesiástica, aí você não está preocupado na conversão para Jesus. Você está preocupado com outros rumos. E nós estamos com um perigo grande. E nós mesmos leigos, eu não sou padre, nós leigos temos mais dimensão clerical do que de leigos. Procurar a igreja poder, procurar a comunidade aparecer. Para quê? Quem aparece é Jesus. Quem aparece é a Trindade. Aliás, Jesus foi claro. Eu não sou o ponto de chegada. O ponto de chegada é meu Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Mas não parem em mim. Será que nós não paramos em Jesus? E agora tem gente parando no Espírito Santo? Realmente, irmão Nery. A nossa religião é trinitária. Muitos adultos fazem uma caminhada bonita no catecumenato, ou que seja até numa catequese com adultos, não é? Fazem uma caminhada bonita. E eu tenho ouvido sucessivas vezes, irmão Nery, de essas pessoas que deixaram outra religião ou que não tinham uma religião definida e vieram para a Igreja Católica. Eu tenho ouvido uma queixa muito clara. Elas fazem uma preparação muito séria, buscando, né, um processo de conversão. Não eram católicas antes, fazem toda uma preparação. E, de repente, quando elas recebem o sacramento, elas não encontram lugar na comunidade. A comunidade nem sempre é capaz de acolher, de abrir as portas. E o senhor mencionava essa mentalidade clericalista, que é um problema muito sério. Eu vejo com muito receio leigos que vão se apropriando dessa identidade clericalista. Ah, mas eu sou mulher, eu sou catequista. Sim, mas tem gente assim. Essa questão da autoridade, do poder, do exercício do poder, isso é muito sério. Com isso se esquece de olhar e de incluir as pessoas na comunidade. Temos visto muito isso. Olha, esse é um assunto que os nossos pastores, sobretudo a Conferência Nacional dos Bispos, teriam que enfrentar. O que significa promover o laicato na igreja? É clericalizar? Nós temos que fazer uma promoção do leigo para viver o seu batismo. O Papa Francisco deixou bem claro, citando, aliás, o Papa Paulo VI, não pode haver cristão sem envolvimento com a política. Onde é que estamos nós no mundo da política? Mas não é para fazer como alguns irmãos nossos de outras confissões religiosas, que estão lá para explorar financeiramente, para enriquecer suas igrejas. Quer dizer, à luz do Evangelho, nós temos que procurar o bem comum. E além do bem comum para todos, existe uma opção indispensável pelos mais necessitados. E quando cristãos estão do lado de um tipo de governo que não aceita dar prioridade aos mais pobres, aos doentes, aos idosos,
às pessoas deficientes, aos indígenas, aos negros, às mulheres, nós estamos contra o Evangelho. Nós estamos fazendo uma política de morte. Quando que nós, por sermos adultos na fé, exatamente aí que está. É preciso chegar a essa adultez na fé. Nós temos que assumir como tarefa de cristão ajudar a mudar o mundo segundo os valores da fé cristã, que são valores humanos. Valores humanos. Justiça, fraternidade, solidariedade, atendimento aos mais necessitados. Sem essa visão evangélica, nós estamos traindo Jesus, traindo o Evangelho, traindo o nosso batismo. Irmão Nery, a gente mencionava no início, né, eu fiz um pouco aqui uma breve exposição do seu extenso serviço prestado à Igreja do Brasil e à Igreja do mundo todo também, como catequeta, como formador. A gente tem agora o novo diretório, que é um diretório geral para a catequese, né? No entanto, nós temos também o Diretório Nacional de Catequese, do qual o senhor também foi parte da equipe redatora. Li vários textos que o senhor escreveu, apresentando o Diretório Nacional, algo útil, não é? Que está um pouco, no entanto, talvez esquecido. Talvez se o senhor pudesse falar para nós a importância do nosso Diretório Nacional, como ele se conecta a esse momento, como é que foi o processo de redação. O Diretório Nacional, ele saiu um pouco fora do tempo. Por quê? Nós somos conscientes disso, nós estamos elaborando. Porque nós estamos nas vésperas de Aparecida. Aparecida aconteceu em 2007 e nós terminamos de elaborar o texto em 2005. Portanto, ele saiu sem a riqueza de Aparecida. Mas a maioria de nós que estamos ali redigindo o texto, participamos da Semana Brasileira de Catequese em Bogotá, pouquinho antes da nossa quinta Assembleia dos Bispos de Aparecida, e cujo documento, em grande parte, foi acolhido por Aparecida. Então, nós levamos muita contribuição. Agora, com a saída do diretório para a catequese, que não substitui o diretório geral para a catequese, mas ele vem, depois de tanto tempo, de 1997 para 2020, muita água correu debaixo da ponte, muita coisa mudou no mundo e na igreja. Então, o que faz o diretório para a catequese? Ele tenta atualizar para o mundo de hoje a catequese segundo as necessidades do mundo de hoje, sobretudo do mundo da comunicação, depois do mundo em mudança, não só de mentalidade, tudo isso que está acontecendo, mas a própria mudança do ser humano. Nós estamos assistindo, ou vendo, ou vivenciando uma mudança até mesmo do modo de ser gente. Coisa que antes nunca se pensava, hoje nós estamos assimilando e passando para uma vida da sociedade. Então é bem provável, como pede o próprio diretório para a catequese, que nós tenhamos que fazer um novo diretório nacional de catequese, levando em conta também o que aconteceu de 2005 para cá. Isso é fundamental, porque a Igreja no Brasil é uma igreja muito dinâmica. E nesse dinamismo todo há muitas novidades, assim como desafios que vão surgindo, né? A questão da linguagem é muito importante, porque certos jargões que nós usamos na nossa linguagem cristã, o mundo de hoje não entende mais. Então, precisa desglosar, colocar numa linguagem acessível. Claro que os nossos pastores continuam redigindo numa linguagem um pouco mais elevada, mas pertence a nós de traduzir para o povo essa linguagem. Então, para mim, foi uma riqueza enorme participar da elaboração do diretório da catequese renovada, do diretório nacional, de estar em todas as semanas brasileiras de catequese. Também estive nas semanas todas latino-americanas de catequese. Isso tudo é uma riqueza fenomenal, porque Deus me privilegiou ao longo da minha vida com tudo isso. E enquanto o senhor esteve na comunidade, estou aí. Esteve na
Perdão, o senhor esteve na abertura do Concílio Vaticano II, não foi mesmo? E muitos outros, né? Ah, mas pois é, não revelei, não vou revelar a sua idade. Estou chegando perto Como é que foi esse processo, irmão Nery? Chegando perto dos 82. Sim, eu estava estudando em Roma, lá na Universidade de Salamanca, quando houve o início do concílio, eu estava na praça. Então, toda aquela procissão dos padres conciliares, e o João 23 sendo carregado lá na liteira, tudo aquilo, claro, que lá entrando nos olhos da gente e tomando conta, né? Eu tinha 21 para 22 anos, então aquilo marcou essa minha fase da vida. Além do mais, curioso como a gente é, quando os nossos bispos do Brasil, tinha alguns lá na casa onde eu morava, mas pertinho da nossa casa, chamada Domus Mariae, estava a maioria dos bispos. E eles promoviam palestras com grandes teólogos do momento, né? Karl Rahner, Yves Congar e outros, né? E a gente aproveitava para ir lá bisbilhotar. Muitas vezes me encontrei lá com alguns assessores dos bispos, teólogos, e aí a gente vai saboreando essas situações que são milagres na vida da gente, né? Além do mais, eu tive outros privilégios importantes. O fato de ficar na Conferência dos Bispos 8 anos como assessor é um banho, né? Muito grande. Depois eu estive mais de 10 anos da direção da Sociedade de Catequetas da América Latina, SCALA, como vice-presidente, como presidente, como membro da diretoria. E agora eu estou aqui tentando vivenciar essa dinâmica de Sociedade Brasileira, que é especialista em catequese, SBCAT. Tudo isso é enriquecimento. Tudo isso traz para a gente não só mais enriquecimento, mas também responsabilidade. O que querem de mim? De vez em quando eu pergunto ao Senhor, como Paulo, o que o Senhor quer de mim agora? Hoje mesmo, ao pensar um pouco nessa nossa live, eu fiquei perguntando, será que não está na hora de eu traduzir um pouco numa linguagem mais acessível esse livrão? Num livrinho menor, 50, 60 páginas, para o pessoal pegar o essencial, o núcleo da coisa? Quem sabe? Mas aí eu fico na discussão. O que realmente precisa nesse momento para o mundo da catequese no Brasil? Mas eu estou preocupado, primeiramente, em conhecer o Diretório para a Catequese. Ele é muito diferente do Diretório Geral para a Catequese, e sabemos que em 72 saiu um outro Diretório Catequético Geral, em resposta ao concílio. E se os nossos pastores vão encaminhar o novo Diretório Nacional à luz desse que acaba de sair. Dentro dessa fala do senhor, tem uma pergunta aqui, que é do Michel Becker. Boa tarde, irmão Nery. Meu nome é Michel, da Diocese de Joinville, Santa Catarina, e estudante de pós-graduação em catequese. Qual é, na opinião do senhor, o maior desafio da catequese de adultos em ligar a fé e a vida com uma estrutura ainda conservadora? A catequese aplicada na prática não acompanha os avanços dos manuais, livros e diretórios. Às vezes eu tenho a impressão que nós somos um monstro que tem a cabeça lá na frente e fica pensando as coisas, produzindo documentos e livros, mas, em geral, o povo está lá atrás e não consegue chegar a eles. Às vezes eu tenho essa impressão nas minhas orações, conversando com o Senhor. Michel, eu acho que o leigo que realmente toma consciência do que o concílio quer, o que os nossos papas, com o magistério quer, com a promoção do laicato, passa a ser uma rebeldia do Espírito Santo, passa a ser profeta dentro da própria igreja. Né? Nós tivemos alguns casos curiosíssimos no Brasil, de alguns que chegaram a descobrir a sua qualidade como cristão leigo e passaram a ser perseguidores do Papa Francisco, perseguidores da CNBB, achando que são papas que podem condenar a CNBB como comunista, condenar o bispo de Londrina como comunista,
né? Alguns aí que passaram a pontificar. E ainda temos alguns, né, que parece que estão seguindo mais a ideologia do fundador da fraternidade, São Pio X, Monsenhor Lefebvre, que seguiu Jesus. E se a gente está ligado ao Papa, não é tanto por causa do Papa, é por causa de Jesus. Esse que é o essencial. Então, o leigo, à medida que vai tomando consciência, não só do seu passo de conversão, mas que ele é fundamental dentro da comunidade e que essa comunidade tem que ser julgada pelo Evangelho, ele vai ajudar a transformar a comunidade. Não vai transformar a comunidade gritando, não vai fazendo revolução lá dentro, mas testemunhando, plantando sementes. Quanto mais a comunidade eclesial entrar na dinâmica dos círculos bíblicos, porque o principal da catequese é assimilar, vivenciar o Evangelho. Olha, nós estamos com muitos cristãos que não seguem o Evangelho. Estão mais presos ao devocionismo do que realmente a viver o Evangelho. Aliás, ao longo da minha vida, eu tenho chegado a algumas conclusões dolorosas para mim. Não quero ofender ninguém, mas eu estou julgando a mim mesmo. A maioria de todos nós, católicos, apostólicos, romanos, somos pessoas não convertidas, isto é, não demos o nosso sim pessoal, intransferível a Jesus. Segundo, a maioria de todos nós, católicos, apostólicos, romanos, somos ignorantes da nossa fé. Não é ignorante só intelectual, não, é ignorante da vivência. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento das grandes orientações da igreja. Terceiro, nós somos ainda, como mesmo o senhor acaba de dizer, infantis. Nós estamos presos a que aprendemos, se ainda aprendemos, na época de criança. Mas nós temos uma descarga emocional enorme da nossa fé nas devoções. E esse devocionismo que não conduz a Jesus é um perigo para nós, é um risco muito grande. Então, essas 4 questões me parecem muito fortes, mas há uma quinta que para mim é muito forte. A maioria de todos nós não temos convicções sólidas de ética e de moral. Não adianta colocar o crucifixo na parede ou colocar a Bíblia para orientar. Se você está na frente do crucifixo, na frente da Bíblia, fazendo injustiça, cometendo roubalheira, acabando com a honra dos outros, como é que fica? Então, a coerência, fé, vida, isso vem como uma das teses fundamentais da catequese renovada na década de 80, e que perdura, porque Medellín, em 68, a segunda conferência episcopal foi clara de colocar, aliás, o documento lá dentro do documento de Medellín, a catequese, foi na 6ª Semana Internacional de Catequese, que os bispos assimilaram, fizeram pequenas adaptações. Lá está claro, fé e vida é indispensável para você dizer que é cristão. Mas quem diz que é cristão não é cada um, é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vai ungindo a gente, vai guiando e vai confirmando. Nos Atos Apóstolos e mesmo na vida de Jesus, fica claro de que os apóstolos eram confirmados no que faziam pela ação do Espírito. Irmão Nery, isso que o senhor falou é muito importante, porque nós temos visto um sequestro da finalidade da catequese. Quando o catequista não tem um agir ético condizente com o evangelho, ou porque ele não conhece, ou porque ele escolheu seguir outro evangelho que não é o evangelho da igreja. O senhor mencionou muito bem esses casos que nós conhecemos, porque são chocantes, de gente que acha que pode julgar o Papa, julgar o próprio bispo, ou que acha que não vai seguir não a ideologia da igreja, que isso é comunismo e tudo mais. Eu sempre bato nessa tecla. Quem está pensando assim, primeiro que está se colocando fora da igreja, uma autoexcomunhão, se quiser entender assim. Mas, de fato, e é uma realidade mesmo, né? Mas uma lacuna muito grande na formação ética.
a ética que nós seguimos é uma ética dada pelo Evangelho. E é inadmissível um catequista dizer qualquer coisa fora dessa ética. Simplesmente ele está proclamando o Evangelho dele ou de outro ser das trevas aí, mas não é o Evangelho de Jesus. Não é mesmo, irmão Nery? Sem dúvida. Quando a gente vai ao texto bíblico, sem ser fundamentalista, porque o fundamentalismo como tal é um assassinato do Evangelho. Mas você indo ao Evangelho, descobrindo a pessoa de Jesus, sabe que Jesus está a serviço do Pai e a serviço dos irmãos. Então, se nós, que fizemos opção por Jesus, não estamos com Jesus na força do Espírito Santo, vivendo a vontade do Pai, nós estamos fora do Evangelho. Ora, o que aconteceu com Jesus? O amor dele para com as pessoas levava Jesus antes de falar do Pai, antes de contar uma parábola, antes de revelar alguma coisa do Pai dele, cuidava do ser humano. Cuidava da fome, cuidava da doença, cuidava das questões psíquicas, das relações humanas. Jesus não suportava ver o ser humano sofrendo. O que adianta falar do Pai se a pessoa está passando fome? O que adianta falar de Deus se a pessoa está sendo violentada? Então eu tenho que ser libertador como Jesus o foi. Quem nega que Jesus fez opção pelos pobres é traidor do Evangelho, é traidor de Jesus. Não entendeu o Evangelho. Esse tipo de religião que enche templo para cantar aleluia, derramar lágrimas e ainda mandar no Espírito Santo para descer, ou mandar no demônio para ir embora, esse é um tipo de religião pecaminosa, porque nunca se viu um demônio tão obediente, ou um Espírito Santo tão obediente, tem hora marcada, na igreja tal, a tal hora, tem um pastor que vai ser o canal disso, e ele lá vai fazer todo um drama para quê? Para mandar no Espírito Santo. Nós não fazemos isso. Nós estamos a serviço. Não pode haver cristão que mande no Espírito Santo, que mande em Jesus, que mande no Pai, que mande em Maria. De jeito nenhum. Nós estamos à escuta. Escuta, Shema Israel. Escuta. Mas não é somente escutar, é escutar para fazer. O verbo obedecer vem do latim ob audire, ouvir para objetivar, ouvir para fazer. Tem uma pergunta aqui, muito simples, mas acho que necessária. A catequese com adultos exige um tempo específico? O tempo de formação é diferente da formação das crianças? Primeiro, nem para criança deveria ter tempo específico. Por quê? Chama-se catequese permanente. Usa-se tanto a expressão e a gente esquece. Por quê? Porque nós estamos com a ideia de escola. Tem data para começar e data para encerrar. E ainda se usa material didático para a criança preencher, colorir, etc. Olha, catequese não é mais isso, não. Catequese é comunidade que ora, que medita, que fraterniza. Catequese é, sobretudo, educar-nos para a fraternidade e a sensibilidade evangélica para o outro. Se nós não introduzirmos a dimensão daquilo que é essencial na fé cristã, nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu tenho amado vocês, a vós. Ou seja, Jesus deixou claro. Ele até poderia ter dito assim: primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Vale. Segundo mandamento é amar a Deus como a si mesmo. Vale, mas eu quero complementar. Além de amar a si mesmo, tentem amar como eu amei e como eu amo. Isso significa amar sem esperar retorno.
Amar é doação. Amar é entrega. Então, nessa dinâmica toda, o fundamental não é preocupar-se com o tempo. O preocupar-se é criar comunidade e ajudar a comunidade a caminhar com as suas próprias pernas. Porque se um pároco é nomeado para uma paróquia, fica lá 3, 4, 5, 9, 10 anos, quando vai embora, tudo desmonta, ele criou uma comunidade para si, mas não para a comunidade. Se uma pessoa é nomeada para a coordenação da pastoral de conjunto, ou da pastoral de juventude, ele faz ao jeito dele. Quando vai embora, desmonta tudo, como é que fica? Nós não fazemos nada em função de nós. Nós fazemos em função do outro, da comunidade de Deus. O importante de quem passa para servir é ver que o outro está caminhando com as pernas próprias. Se a gente não entrar nessa dinâmica de um tipo de doação que não coloca o ego em primeiro lugar, mas coloca o Senhor, nós vamos fazer da catequese uma promoção clerical do leigo. Então, cuidado com a palavra ministério do catequista. A não ser que você vá à origem do termo ministério. Munus, se usa até para bíspo, né? O munus do bispo. É a tarefa, é a missão. Estar em missão. Mas é preciso entrar com a segunda dimensão. Minor stare. Estar em missão como o menor. E Jesus foi claro, lavou os pés. Tentou saber se os apóstolos tinham entendido. Bom, se vocês entenderam, já são felizes. Mais felizes serão se fizerem o que eu fiz. Enquanto a igreja não for servidora, ela vai ser um fracasso. Enquanto o catequista não for um servidor que educa para Jesus, que educa para o amor, para a solidariedade, para a libertação, para a cidadania cristã, pode colocar data, pode encerrar. Você fez uma escolinha com 30 lições, né? Ou 30 encontrinhos, e faz o diplominha de encerramento, que é a primeira comunhão, e os crianças vão dizer, tchau, nunca mais voltaremos. Por quê? Você enquadrou a catequese na infância. Quando a catequese é permanente, não tem ponto de chegada. Não tem ponto de chegada. O ponto de chegada é quando a gente morre. Nós somos eternamente evangelizáveis. E enquanto evangelizamos, somos evangelizados pelos outros. Que ensinamentos, olha que profundo, né? Essa reflexão que o senhor faz. Tenho certeza que estou vendo os comentários subirem aqui, centenas de comentários dizendo justamente como estou precisando repensar a minha missão como catequista, o meu chamado. Essa dimensão que o senhor dá que o senhor oferece para o ministério é uma dimensão extremamente revolucionária, radical, porque vai na raiz, né? Radical porque vai na raiz. A gente realmente está enviado pelo batismo e tantas vezes nos esquecemos disso, tantas vezes reclamamos algumas pequenas honrarias para massagear o nosso ego, não é? Olha, gente, que fantástica essa reflexão que o Brunelli traz para nós aqui. Nós, na igreja, somos muito escravos da oração oral. Com textos. É Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Salve Rainha, é terço. A oração tem que ser muito mais uma escuta do Senhor que nos fala na palavra. Um partilhar com outros do que a palavra nos diz. E é obedecer o que o Senhor nos diz. Mas é preciso caminhar para uma oração que nos leve a um silêncio maior diante de Deus. Nós caminhamos muito ainda numa dimensão de muito falatório. O Senhor foi claro. Não sejais como os hipócritas, que falam muita coisa esperando convencer Deus. Não. Se não houver tempo de escuta, se não houver tempo de meditação, de silêncio, o que a gente faz não é oração, é papagaiada,
é repeteco. Jesus não ensinou uma fórmula chamada Pai Nosso. Ele ensinou um roteiro. E no roteiro tem um endereço, Pai Nosso, que estais no céu. Sendo que, em hebraico, céu significa felicidade plena. Aí vem 3 pedidos para o Senhor. Jesus diz assim, antes de falar de você, tem que falar dele. E ele dá uma chance enorme. 4 pedidos para nós. E ainda no final diz uma coisa muito simples. Se o Senhor quiser. Que é o amém em hebraico. Amém. Claro, depois os cristãos introduziram uma frase de Daquê, que está na missa, depois da oração da paz, que vosso é o poder, a honra e a glória. Né? O catecismo da Igreja Católica pede para acrescentar, mas a maioria de nós não acrescentou. Né? Então, a dimensão da vida do catequista, além de procurar preparar bem, com muita responsabilidade, procurar toda uma linguagem acessível aos catequizandos, seja ele adulto, ou adolescente, ou jovem, criança ou idoso, é algo que tem que brotar da dimensão orante. E a própria catequese tem que ser uma sessão orante. Daí que, cada vez mais, a catequese é uma leitura orante da palavra. E aí eu gostaria de lembrar, lá no passado, a ação católica. Sem ser escravo do princípio metodológico, mas ele é válido. Partir da realidade, ver, iluminar a realidade com a palavra de Deus e partir para a ação, mas dentro de um clima orante, celebrante. Estamos disponíveis para o Senhor. Acho que o pessoal está cansado de mim aí. Desse momento profundo, imagina, como o Altieres falou, tem centenas aqui de comentários e todo mundo elogiando muito. Esse está sendo um momento de muito ensinamento, muito profundo, onde as pessoas estão até revendo os conceitos que ela tem, né, Altieres? É isso que eu tenho percebido aqui pelos comentários. Então, meu abraço para cada um. Meu abraço enorme, fraterno. Eu sou irmão. A palavra irmão significa fraternidade. Meu abraço carinhoso e fraterno para cada um e cada uma na sua vocação e missão, nessa resposta diária ao Espírito Santo. Saúdo minhas irmãs, meus irmãos que estão ligados, também da minha congregação, eu sou dos irmãos das escolas cristãs, La Salle, padroeiro dos professores, então quero saudar aqueles que estão me acompanhando. E, sobretudo, agradecer a vocês, meu Deus do céu, que me dão essa oportunidade. E dizer, use e abuse, quando precisarem, chame. Vamos fazer melhor? Como nós estamos caminhando para o final, eu queria compartilhar um pouquinho com o senhor da experiência de quem está aqui, porque tem muita gente contando como é que está trabalhando, como é que tem sido na paróquia. Vamos compartilhar um pouquinho desse momento então, irmão? Ok. Vamos lá. Silvia Pardo está dizendo, estou emocionada, que maravilha. Jaqueline está dizendo que nunca vamos nos cansar destes ensinamentos. A Alessandra está perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai sim. Tem muitos outros comentários. Tem gente que está dizendo que não está cansado, não. A Sueli está dizendo, nossa, ficaríamos horas e horas escutando o irmão Nery. Tem mais comentários por aqui. Maria Helena está dizendo que bênção essa reflexão, quanta riqueza, quantas pérolas. Tudo isso nos faz repensar a nossa missão de catequista. Érica Ribeiro, além de preparar bem a própria catequese, tem que ser uma leitura orante do Evangelho. Ela também diz, nós somos muito rasos na oração, precisa ser muito mais, precisa uma oração que leve ao silêncio, nossa oração leva ao falatório. Se não houver tempo de escuta, o que a gente faz é papagaiada. Jesus ensinou o roteiro, Pai Nosso, antes de falar de você, falar dele, e ainda termina com amém, ou seja, se o Senhor quiser. E muitos outros comentários. Quem está emocionado sou eu. Eu estou emocionado dessas reações. Olha, gente, glorifiquemos a Deus, porque se Ele me faz instrumento, é Ele que é louvado, Ele que é glorificado, suas ordens. Na minha vetusta idade, Ele me dá essa força ainda,
esse calor interior, essa paixão pelo Evangelho. Bendito seja, bendito seja. Bendito seja. Sim. Eu li somente alguns, né? Tem muito mais. Altieres, quer falar alguma coisa, por favor? Sim, é um momento de celebração da catequese do Brasil, esse momento que tanto os catequistas aqui, de todas as partes do Brasil, podem ouvir o que o senhor está dizendo. Este momento é um momento histórico, não é mesmo? Pela pessoa que o senhor é, com uma vida dedicada à catequese, e como eu disse, eu gosto de lembrar muito isso, né? Uma extensa gama de serviços prestados a todas as catequistas e os catequistas de todos os tempos, né? Para nós é um privilégio, uma honra ter uma pessoa como o senhor e ainda nos dizendo, permaneçam firmes, vamos para águas mais profundas, né? Isso tudo que o senhor está dizendo é muito bonito. Quanta gente aqui, olha, tô lendo aqui, estou emocionada, ficaria a tarde toda ouvindo, né? O tempo todo ouvindo, porque realmente, irmão Nery, quando alguém nos ensina algo é muito bom, mas quando alguém, além de nos ensinar, também tem um testemunho de que vivencia isso, é muito diferente. É uma coisa assim, é uma celebração, né? Então isso aqui é uma celebração hoje conosco. Meu coração glorifica o Senhor, engrandece o Senhor, que está usando o seu servo para bem servi-lo. E, sobretudo, servir a causa maior, a glória do Senhor. Quero saudar os catequistas mais distantes, que estão fazendo um esforço danado neste horário de acompanhar essa reflexão. Saudar a vocês da Paulo, felicitá-los. Se isso é um serviço à igreja toda do Brasil, parabéns. Deus abençoe vocês, abençoe quem vai depois de mim utilizar esse espaço. E agradecer ao Padre Humberto que abriu brilhantemente. Ontem eu acompanhei tudo. Se bem que durante a live dele, eu perdi muita coisa, porque ficou congelada a imagem, congelada bastantes vezes. Eu não sei quantas vezes congelou aqui a nossa conversa. Então, irmão Nery, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Altieres, obrigada a todos vocês por esse momento, por essa partilha riquíssima, tão profunda. Quanta espiritualidade, irmão Nery, que mexeu com a gente, nos emocionou, tocou realmente os nossos corações. Mais uma vez, muito obrigada. Deus os abençoe imensamente o trabalho que o Senhor faz e vem fazendo há tantos anos com os catequistas. Amém. Obrigado, irmão Nery, obrigado, Roberta, obrigado a todos vocês catequistas que nos acompanharam. Desde ontem eu estou chamando para essa live nas nossas redes, né? Então eu vi com alegria que vocês foram fiéis ao chamado e estou vendo que vocês disseram, estamos enriquecidos, e com certeza, não é? Compartilha essa live depois para todo mundo, coloca lá na página da tua diocese, coloca no teu perfil pessoal. Vamos mostrar para as catequistas que a catequese é algo vivo e que nós temos pessoas que nos pegam pelas mãos e nos levam pelo caminho de Jesus. Mas, obrigado, irmão Nery, obrigado, Roberta, obrigado a todos vocês. Amém. Um abraço, gente, e até a próxima.